Hello, people! Estou aqui já montando mais um tapete com as peças dos square hexagonal. E ó, é tudo pelo avesso a costura, tá vendo? Pelo lado da frente, ó, vou mostrar pra vocês como é que fica, ó. Fica certinho, ó, tá vendo? Você não enxerga a costura que você fez. Olha, bem de perto pra vocês verem. Fica bem bonito. Então, vamos lá fazer. E é pelo avesso, tá? Eu faço toda a costura pelo avesso. Deixa eu juntar aqui bem para vocês verem. Pega as duas peças, frente com frente, avesso com avesso. Ó, as duas peças estão do avesso. Vocês vão vir aqui no meio do lequezinho. Tem as duas correntinhas, né? Uma, duas. Você vai pegar as alças de trás da correntinha. E da parte azul, a mesma coisa. As alças de trás, ó. Passa nas duas alças. Deixa um pedacinho aqui de fio, porque você vai arrematar depois. Aí, você vai vir, ó, aqui, nas próximas alças azul. Tá vendo? E pegando a de trás também da bege. Vem aqui na bege e na azul. Sempre a de trás. Na hora do posicionamento aí que você já posicionar, ele já fica bem certinho. Então, fica bem difícil de você errar, ó. Ó, você vem aqui na azul e na bege. Pega a bege e pega a azul. Azul e bege. Bege e azul. Vocês estão vendo que é um sistema de vai e volta, né? Ó, como é que fica bonitinho, ó. Aqui, ó, tá vendo? Os pontos caseados. Fica bem bonitinho. E a linha, ela não passa por cima aqui, ó. Ela vai nas laterais. Vai e volta de lateral. Entendeu? Isso é super importante para dar um acabamento perfeito para a peça. Ó. Eu não vou adiantar, eu vou indo com vocês aqui para vocês verem exatamente essa quina aqui. Porque essa quina aqui dá um pouquinho de trabalho. Um pouquinho assim, né? Na hora que você for fazer aí, você vai ter que se atentar a isso. Ó, acabou os pontos, agora a gente vai para a correntinha, que são duas. E aqui, automaticamente, você tem as duas desse lado e as duas desse lado. Então, você tem que unir. Isso aqui tem que ficar fechado, né? Então, você vai vir. Peraí, deixa eu só voltar aqui o ponto. Que eu acho que eu entrei no... Não, tá certo. Tá certo. Calma aí, gente, que eu acho que eu comi uma case. Realmente, tinha pulado uma casinha bem aqui assim, ó. Mas eu voltei e arrumei. Porque tem que dar certinho, né? Os biquinhos aqui, tem que dar certinho a contagem de pontos. O azul é complicado de você enxergar, ainda mais quando você tá gravando. Mas vamos lá, ó. Você vai na primeira aqui. Na primeira, as duas alcinhas de trás do ponto que tá da correntinha, né? E vai nas outras duas aqui. Aí, o que que vai acontecer? Eu tenho que unir essa daqui com essa para chegar nessa para essa daqui, tá? Para essas duas casarem junto. Então, o que que eu faço? Presta bem atenção, olha o pulo do gato aqui, ó. Eu venho nessa daqui
Venho nessa daqui e já venho pra cá pra frente e já vou pegar, pode puxar o fio aqui, não tem problema nenhum, e já vou pegar na correntinha aqui, ó, nas duas alcinhas da correntinha daqui. Isso aqui eu já tô te ensinando quando você já tiver com 2 square fechados, entendeu? Quando você já tiver com 2 square costurado, você vai saber que é dessa forma que você vai ter que fazer esse biquinho, tá? E eu vou te mostrar como você iniciar o square sem ter nenhum, sem ter nenhum ainda costurado. E agora vamos aqui, ó, pro outro lado, ó, seguindo a mesma coisa, ó. Alça sempre de trás, as alças de fora, as de dentro você não vai costurar. Costurar eles no vai e vem das laterais, do caseado da lateral. Gente, pensa num negócio, numa costura, que dá um acabamento assim, muito bom. Fica assim, muito, muito, muito da hora mesmo. Chegou aqui, ó, no final. No final. Você vai fazer uma correntinha só. A outra correntinha você vai fazer, no caso desse que tá iniciando, não vai fazer nada. Mas, ó, é uma só. Mas quando você for unir com outro, você vai fazer essa outra correntinha no outro square. No outro hexagonal. Ó, tá vendo? Ó, passei por cima, ó que legal. Errei aqui, não foi de propósito não, eu errei porque eu tava vendo, mostrando aqui e acabei errando. Ó, passou por cima, viu como fica feio? A linha por cima do ponto, fica horrível. Agora vamos voltar, né? Vamos voltar essa coisa horrenda. E fora que eu acabar, ó, aí vamos pro lado certo, ó. Agora a gente vai voltar. Vocês estão vendo aqui, ó, o caseado. Um sim, um não, um sim, um não, um sim, um não, um sim, um não, né? Tem esse buraquinho aqui. A gente vai fechar esse buraquinho. Então, ó, daqui, você já vai voltar aqui. Tá vendo, ó? E aí você fechou. Aí aqui, você vai passar pra cá. E vai fazendo assim. Ah, Carol, mas será que eu vou conseguir acertar aí e tal, essa costura? Consegue, sem medo de errar. Porque já tem exatamente o buraquinho. Quando você enfia a agulha aqui, já dá certinho a entrada e a saída da agulha. Ó. E fica uma costura muito bacana, gente. Muito bacana. Confesso que quando a cliente me pediu esse tapete, eu estudei as possibilidades de como fazer essa costura. E a melhor costura que eu achei, particularmente, foi essa. Olha aqui, ó, pra você ver. Aqui é aquele cantinho. Vocês têm que... A união dos três, ó. Aqui, ó, você vai pegar aqui, bem aqui. Tem que prestar atenção, tá? Nessa parte, ó. Ó. E você vai fechar aqui. Porque isso daqui, essa costura à volta, é que faz total o fechamento daqui do biquinho. Dessa quina. Vamos dizer assim. E segue, ó. Tá vendo? Vai fechando tudo, ó. Fica completamente costurado, ó. Ó o caseado aqui, ó. Um sim, um não, um sim, um não. E eu tô fechando aqui os não.
Você vai vir com a agulha bem rente do que já tá fechada. Tá vendo? É automático, gente. A agulha desliza, que é uma beleza. E outra coisa, todo meu crochê, eu faço crochê há 17 anos. E todo meu crochê é amarrado, eu não uso cola. Então, você vai ver aqui que no final, eu vou estar amarrando e eu nunca tive problema, tá? Tanto faço peça para me vender quanto para me usar. Não é recomendado lavar o crochê em máquina de lavar. Porém, os meus eu lavo, ainda mais se eu não tiver. Ó, chegou no final. Aí eu volto, ó. Eu volto uma casa e duas. Tiro a agulha daqui. Esse fio de cá, vou fazer a mesma coisa. Põe a agulha aqui, ó, agulha de crochê. Puxa o fio pro lado de lá. E puxo ele pro lado de cá. Vai ficar essas duas pontas, tá vendo? E agora a gente vai dar um nó. Dou um nó, dois nós e dou o terceiro nó. Tem peça que eu dou 4, mas aqui não tem necessidade, eu dou 3. Nunca, meus nós de 3 nunca deu coisa. E eu corto bem rente, ó. Não fica aquele monte de linha sobrando, não. Olha aí. E a costura está perfeita. Olha aqui o lado da frente. Ó, pra você ver. Eu não vou desmanchar, mas olha pra você ver aqui algum ponto que eu fiz que foi parar pra frente. Não vou desmanchar, não. Eu vou desmanchar assim. E é justamente o da agulha, ó. O da agulha que eu passei pra frente. Então, deixa eu arrumar isso daqui. Nossa, Carol, mas você já cortou o fio e agora o que você vai fazer? Eu emendo um pedacinho de fio aqui. Porque vai ficar pro lado de dentro, né? Ninguém vai ver, ó. Foi justamente, ó, tá vendo? Na hora que eu fui... Vamos voltar esse fio aqui. Deixa eu só puxar ele aqui para ele sair daqui. É bom isso acontecer porque as pessoas às vezes acontecem essas coisas e fica depois desesperado porque não sabe nem o que fazer, né? Nessa situação aqui. Então, é interessante até disso acontecer. Ó, eu vou puxar para o lado de dentro para poder amarrar o pedaço de fio por dentro. Entendeu? Ó. Faz um nozinho de 3, que nem eu faço. De 3 voltas. 2. Ah, mas apesar de ficar cheio de nó. Não, não tem problema, gente. Não tem problema, porque isso aqui não solta. Você tem que dar um nó bem apertado, né? Os meus nós são bem apertados. Mas são apertados até demais. Que eu fico com os meus dedos tudo dolorido depois que eu termino as peças. Não, a quantidade de nó que você tem que dar para amarrar cada peça dessa daqui é muito grande. Você amarra muita peça. Entendeu? Então, ó, já dei uma volta. Vou dar a segunda. E aí eu dou a terceira. Porque com a terceira volta, esse fio não corre o risco de ele voltar. Sabe? De alguém puxar e soltar. Aí não volta o nó. Não desfaz. Ó lá, tá? Beleza? Aí vamos fazer o quê? Vamos passar aqui do jeitinho que tava. Vem aqui. No coisa, ó. No ponto do jeito que tava, cruzada. Vou cruzar de novo, esse pra cá.
E esse pra lá. E eu vou arrumar pra vocês verem. Justamente porque ficou querendo fazer graça de aparecer ali, ó. E não vai aparecer, não pode aparecer. Então, vamos lá. Voltar aqui. Tchum. Nessa volta, tomar cuidado para não descer. Ele tem que ficar rente na onde foi feita a costura. Entendeu? Quando desce, é justamente isso que dá errado. Aqui. Tem que fazer direitinho, bonitinho na costura. Eita, que o fio puxou e não foi. Vem aqui, filhinho de Jeová. Aqui. Aí, vamos vir aqui só pra gente confirmar. Ó, aí, ó, bonitinho, tá vendo? Tem mais nenhum ponto passando. E aí, você faz o arremate. Viu? Como a gente tem que prestar atenção em tudo que a gente faz. Mas ainda que você faça e dê um desatento assim, né? Que nem deu o meu agora, que eu não prestei atenção pra ver se tinha, ó, tá vendo? Costura aí, ó, perfeita. Sem nenhum fio pra cima. E aí, se acontecer isso com vocês, façam isso. Se precisar, ai, agora eu vou ter que falar como é que eu faço, eu vou ter que cortei o fio e tal. Só emendar, minha querida. Volte aí uma voltinha, um pedacinho que você consiga emendar e faça a sua emenda. E voa lá. Prontinho. Ó, agora eu vou ensinar vocês a fazer a peça do início, né? A costurar a peça do início sozinha. Tá lá a peça bonitinha. Como eu vou ter que costurar, ó, essa daqui aqui inteira e aqui do lado dela vai vir outra, né? Aqui, ó. A bonita aqui. Então, eu já vou costurar essa com essa para você ver o início como é que é, tá? E depois segue o barco fazendo da mesma forma a costura, tá bom? Esse vídeo vai acabar ficando um pouquinho mais longo. Mas vai dar bom. Pega aí o fio. Ah, mas se a costura não fica aparecendo, alguém pode questionar assim, né? Por que que usa... Se a costura não fica aparecendo, por que que então não usa um único fio para tudo? Eu não recomendo por conta de que se o meu ponto é apertado, então o que acontece? Olha lá, vou iniciar a peça. O meu ponto é apertado, então o que acontece? Possa ser que o meu não abra, né? E também não sei o cuidado que a pessoa vai ter com essa peça, né? Se ela vai lavar na mão, bonitinho, sem ter que puxar. Se ela vai socar numa máquina de lavar, né? Então, se der alguma abertura no ponto, na costura, a abertura que eu falo é de ficar frouxo, tá? Não de abrir o ponto, não da costura se desfazer, porque isso não pode acontecer. Pode lacear, a peça lacear, porque ainda que nós estamos usando 85% algodão, não é 100%, mas os 85% de algodão, ela cede. E outras fibras também cede. Tem ali a sua tensão, né? Então acaba cedendo. E aonde a peça fica um pouco com pontos mais frouxos, né? Então eu não recomendo. Eu recomendo sempre você fazer dessa forma que eu tô fazendo. Aqui, ó, é azul com bege. Eu usei azul porque eu ia grudar 3 peças no azul, né? Ou seja, eu ia grudar 3 square, mais 2 peças unindo no azul. Grudar não, gente. Unir. Então, dá para fazer com azul. Aqui, ó, desse lado de cá,
é o cru. Então, o cru eu consigo fazer ele no terracota e no bege, porque a união deles é junta, né? Então, eu recomendo fazer isso, tá? Não recomendo você fazer. Ah, Carol, eu queria fazer tudo numa cor só. Eu não recomendo, entendeu? Porque dependendo de como for o seu ponto, ou a sua costura, ou de como for a maneira que a pessoa vai cuidar dessa peça, possa ser que você vai fazer aí com fio preto, um fio vermelho, um fio branco, possa ser que essa peça aí abra, ou que seja uma das cores que você está usando, que nem vamos supor aqui, ó, eu usar só o bege para fazer tudo. Mas se eu estou unindo esses dois aqui, a peça abre um pouquinho, fique frouxo um pouco o ponto, vai mostrar o branco no meio deles dois, entendeu? Então é melhor evitar, tá? Então vamos lá, ó. Frente com frente, tá? Os avessos para fora. Você vai aqui, ó, nas duas alcinhas. Você vai na primeira alcinha aqui, pegando as alças de trás. E vai no da frente, pegando as alças de trás também. Sempre, sempre, sempre você vai pegar as alças de trás. Deixa um pedacinho de fio aqui para fazer o arremate. Vai aqui no terracota e no bege. E vai fazer, como vocês já viram aí, o zigue-zague. A costura vai e volta, vai e volta, vai e volta. Sem dar a volta por aqui por cima. É pela lateral, tá? Aqui no bege você não vai ver o caseado, né? Até dá pra ver, mas aqui é melhor, ó. Tá vendo? Fica esse caseado aqui, ó. Um sim, um não. Um sim, um não. É tão prazeroso depois você ver o seu trabalho de pronto, bem feito, bem executado. Ai, por que não faz logo uma costura lá pra cima e... Poderia, né? Mas, se você quer ter uma boa qualidade no seu trabalho, você faz o trabalho ficar mais bonito, né? Como diz na França, o finesse. Você tem que ter, sua peça tem que estar. Não é porque você tá. É tapete, é barra punch, de qualquer jeito. Nananina, não. Ó. Olha que coisa mais bonitinha, os caseados, ó. Aí você chegou aqui, ó, nas duas correntinhas. Você vai pegar na primeira aqui, na alcinha de trás, e aqui na bege, na alcinha de trás. Acabou. Acabou essa costura aqui. Vou te ensinar a voltar. Tudo bem que depois eu vou desmanchar, mas eu vou te ensinar a voltar. Aqui foi o início, não foi? Então, você vai voltar. Igual eu ensinei lá, no comecinho do vídeo. Agora você vai voltar, fechando o caseado, ó. Ok? Vamos fazer de conta que a gente chegou aqui, ó, no final. Chegou aqui no final, você vai fazer como eu expliquei. Dá a última aqui. Volta duas para trás. Vou verificar se tá tudo certinho. Cadê a minha agulha? Aí eu vou encaixar aqui, ó, para puxar esse fio também. Que esse é o que vamos dar o nó. Ó, puxar um. Puxar um só, porque aqui já tá... Peraí, deixa eu ver. Não, puxar dois. Tem que ficar uma perna para um lado e uma perna para o outro. Aí agora a gente verifica só se tá tudo certinho aqui. Ó, tá certo. Tá vendo, ó? O que eu falei? O ponto tá mais aberto porque eu só tô explicando para vocês. Mas não fica assim. Aí você vem aqui, dá o nó e acabou. E finalizou a sua peça. Ok, gente? Eu espero que vocês... Se tiver alguma dúvida, pode me chamar aí no direct, que eu vou ter o prazer de responder qualquer dúvida, tá bom?
E eu espero que eu possa ter ajudado vocês com esse vídeo, ok? Um beijo e até a próxima. Tchau!